Ó, o blog da Gabriela Moreira. E o Flamengo vai ter que meter a camisa branca hoje. Quer dizer, aí você vai de um extremo a outro, né? Você permite uma situação de confusão, aí hoje você vai pro outro lado do preciosismo absoluto nessa questão dos uniformes. Às vezes eu penso que esses caras da Conmebol, não só da Conmebol, da CBF, da FPF, eles não estão sóbrios. Pode ser, eu também acho, porque é inacreditável. Né? Eles são contra a lógica sempre. 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 Os dois extremos. É isso que E é há muito uma bizarro. possibilidade deles escolherem a pior opção, eles vão escolher. É incrível isso. E ainda chamam de entidade organizadora. Desorganizadora. E aí ontem, né, até um fã de esporte mandou aqui, o Marcos Fonseca. Qualquer tentativa judicial que o Santos vai ter agora, qual simpatia que vai ter agora depois do que aconteceu ontem? Nenhuma. Depois de como terminou o jogo ontem. Acho que alguém vai ter uma simpatia pela situação do Santos depois da torcida nem deixar acabar o jogo? Não vai, cara, esquece. Pior que se eu tô no estádio e não acaba o jogo, eu ia ficar bravo com um torcedor que não permitiu acabar o jogo, cara. 36 minutos, qual era a chance de o Santos virar ou fazer o 3-0? Mínima, mas, pô, deixa acabar o jogo, cara. Até porque o Santos não jogou para fazer 3-0. Não. Tomou uma bola na cara. No mínimo, você tenta fazer um gol para ter o argumento moral de que você, no campo, venceu o seu adversário, entendeu? Né? Agora, a vitória aconteceu. O triste é pensar que isso pode ser, e talvez tenha sido uma coisa orquestrada, né? Claro. Tantos minutos. Tanto que sai dos dois lados. Então, isso é mais triste ainda. Eu não sei se é orquestrado, não. Acho que então, o torcedor não, o vândalo, o idiota, vê que o jogo tá acabando, então já que não vão ganhar mesmo, eu vou causar. E aí, quando um começa, professor... Mas pra mim não é torcedor, pra mim é gente que joga contra o próprio clube, porque o Santos vai tomar punição. Na hora eu tava recebendo muita mensagem, porque a gente comentou isso aqui no programa antes, né? Não é uma situação compreensível, é uma situação previsível. Sim, é isso. Tem diferença. É muito não é, Léo? Isso aí. Porque e compreensível é assim, não é pode justificável fazer. nem Não, compreensível. não é compreensível, é previsível. Você nunca pode justificar atitudes violentas do ponto de vista da paixão pelo clube, nada. De situação nenhuma, cara. Nada é justificável. Infelizmente a gente imaginava que isso pudesse acontecer. Sim. Infelizmente sim. Mas falar que não, é normal ou que a culpa é dos outros. Até porque o Cuca foi a melhor pessoa da noite no Pacaembu. Tanto pela atitude ali de mostrar o caso da violência, do exagero do segurança ali com o rapaz, que não devia ter invadido o campo também, é verdade. E da questão de botar o dedo na ferida, de que tudo começa, bagunça da Conmebol à parte, o Santos também foi uma bagunça. Sim. O Santos, tanto é que, Nicola, tô errado, o cara foi demitido, o cara do Felipe Nóbrega. Então, a partir do momento que o Santos demite o cara, ele tá falando, bom, também eu não tô limpo, não tô totalmente limpo aqui, né? Não, ele sabe que errou, E ele o tá Cuca, assumindo uma culpa. O Cuca sabe que uma situação básica, de uma pesquisa simples. Sim. De não ser excessivamente confiante numa situação que não te garante nada. Então, a partir do momento em que a origem de tudo, o que permitiu que a bagunça da Conmebol se escancarasse, foi um erro do Santos. A partir desse momento, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. E acho que o Cuca foi muito bem nisso aí. A gente vai ouvir o Cuca, mas antes tem aquele vídeo que eu acho que resume muito bem tudo o que aconteceu na noite de ontem, ou nessa última semana, em apenas 7 segundos. Olha só. 7 segundos. Sai de campo! Sai de campo, seus filhos da p! Sai de campo, Rodrigo! Sai de... Porque aí é isso, né? O jogador também indo desse lado para a torcida, que é novo também, claro que ele estava ali, né, na temperatura e revoltado, porque assim, se alguém não tem culpa é o Rodrigo do resultado ali do 3-0. Mas aí também provoca a torcida, aí a torcida quer isso, aí de certa forma o pessoal nem lembra que o Santos sequer venceu o jogo e toda a confusão ali no Pacaembu também. Pacaembu, né? Eu acho que está na hora de não fazer mais jogo de risco no Pacaembu, né? Estádio com alambrado, estádio difícil de escoar. Eu sempre tive um pé atrás com o Pacaembu, principalmente nos tempos em que você tinha clássicos de 2 torcidas no Morumbi e no Pacaembu. Nunca me senti confortável no Pacaembu como me sentia no Morumbi, sabe? Tinha para onde correr, escoava, um lado era mais longe do outro. Eu fiquei imaginando a própria torcida do Independiente ontem. Eles foram sair bem tardão. Então, que hora que saíram dali? Essa coisa do alambrado, essa proximidade mesmo, o jogador chegar ali, a gente viu a cena da polícia com os torcedores ali no alambrado. Essa cena me lembrou aquela cena do... Então, Corinthians e River, né? Na hora. Corinthians e River. Na hora. É. E aí um cara se prendeu ali embaixo, né? Um torcedor ficou preso. Ficou preso, né?
E aí, ali naquele momento é o seguinte, e o Cuca falou isso na entrevista, né? Por mais que naquele momento ele tenha ido lá, porque ele entendia que existia ali um certo O cara já estava exagero. dominado, né? E o Cuca entendeu isso, mas ele também reconheceu que, assim, a polícia teve um papel importante ali para evitar o pior também, que aconteceria ali. Não aconteceria? Não, e a coisa foi mais ali no tobogã, onde tem aquelas placas de zinco, de metal, que separam da torcida. Derrubaram alguma daquelas placas. O policiamento teve que ir para o tobogã para conter os torcedores do Santos, para não haver um conflito ali, né? Então, acho que é de se pensar. Acho que o Pacaembu, não só o Santos vai ser punido, mas acho que jogos no Pacaembu também, a Conmebol deve colocar essa questão. E aí destroem o estádio também. 60 cadeiras quebradas. A conta já chegou, né? A administração do Pacaembu já mandou o boletim lá para o Santos. Né? E, claro, tem que fazer isso mesmo. Os banheiros químicos que são locados foram destruídos. Teve um prejuízo. O alambrado amassado, assim numa primeira análise, uma análise mais aprofundada vai ser feita hoje, né? Mas 60 cadeiras ali do setor laranja, lamentável, né? Não há como defender esse tipo de coisa. E outra, não há como o Santos escapar de um gancho. Se o Flamengo fez 2 jogos com portões fechados esse ano, por exemplo. Pois é. Né? E aí o jogo não terminou, né? E aí é só lamentar mesmo a irresponsabilidade de quem tente colocar a culpa em qualquer pessoa além de quem foram as pessoas que fizeram o que fizeram. Que os responsáveis são apenas eles. Os torcedores. Não dá para você... Claro, existe um contexto, é óbvio que existe. Mas a responsabilidade é individual, cara. A responsabilidade das suas ações é sua. Não é de outra pessoa, de entidade nenhuma. Acho que todo mundo aqui é racional o suficiente para entender isso. Se a pessoa age irracionalmente, você não pode argumentar usando a irracionalidade dela. Nem aceitando isso, não dá. Tanto que o próprio Santos, quando chamou a torcida, incentivou, ele foi nesse sentido. Sim. Precisamos da ajuda, tal, e sem violência. O cara que sai, que chegou ao Pacaembu, ele sabia que a situação era essa. O cara já chega pensando assim, eu vou então, e se não der certo eu vou quebrar tudo. Depende do cara, né? Então. O problema é que esse cara que pensa, se não der certo eu vou quebrar tudo, por mais minoria que ele seja, ele acaba fazendo diferença numa hora. Ele faz estrago. Faz estrago. É a minoria fazendo estrago. Né? É claro que os mais de... Quanto deu? 36 mil? 37 mil. 37 mil santistas não são pessoas que fazem isso. Claro. Mas tem a exceção, é a chamada minoria barulhenta, né? Exato. Olha o barulho. Durante as cenas tem uma moça loira que passa atrás desesperada, preocupada, tentando encontrar uma brecha para ir embora, porque aquele é o portão principal do Pacaembu, para que pudesse ir embora fugindo de qualquer confusão. Imagina o torcedor que está com o filho, que levou o filho para... sei lá, eu sou radicalmente contra todos aqueles que estimulam, que incentivam, que acham que o torcedor tem... Uma moça loira que passa atrás desesperada, preocupada, tentando encontrar uma brecha para ir embora, porque aquele é o portão principal do Pacaembu, para que pudesse ir embora fugindo de qualquer confusão. Imagina o torcedor que está com o filho, que levou o filho para... sei lá, eu sou radicalmente contra todos aqueles que estimulam, que incentivam, que acham que o torcedor tem motivo. Eu discordo frontalmente, por mais que a Conmebol tenha errado... Tá tudo errado, Bruno, tá tudo errado e o torcedor só contribuiu para uma noite absolutamente infeliz. E o grande prejudicado é o Santos, que se prejudicou por conta de erros da administração, que foi prejudicado também por ter uma entidade que organiza a Libertadores, que é uma verdadeira zona, uma verdadeira bagunça, e por torcedores não, por vândalos travestidos de torcedor, que deram uma bela contribuição para que o Santos se prejudique. Por isso que a gente concorda aqui que era uma situação previsível, mas não compreensível. Né? Bom, o Cuca ele bateu pesado depois também na diretoria do Santos. A entrevista coletiva dele foi ali bem sincera e equilibrada até. Vamos ver. Pode amanhã até me mandar embora, mas eu tenho que falar. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito. Não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, muito grave, porque é o beabá de situações que não podem ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje. Né? E
Junto disso já vem outras ações de penhora de renda e o torcedor ele já vem pro campo, o torcedor louco da vida. Quando a gente começou a discutir isso, logo quando o caso apareceu e entrou aqui o dirigente do Santos falando que a ferramenta que eles usavam era o Comete, e aí logo de cara o Nicola falou assim, olha, todos os clubes sabem que aquilo não é confiável. Que além daquela ferramenta, além do site que seja, os clubes eles precisam de uma outra garantia. E o Santos cometeu esse erro. E é o que o Cuca deixou claro aí. Para quem trabalha com isso, para quem está acostumado com esse tipo de procedimento, para quem é profissional, sabe que isso é básico. Exato, é o básico. Infelizmente é o básico. O Santos também sabia, viu? Só para explicar o contexto todo, Léo, desculpa te cortar. Claro. Ontem, quando o Cuca começou a dar essa entrevista, eu consultei uma fonte minha lá no Santos para saber como é que o Santos digeriria declarações extremamente fortes. Aliás, ele vai dar uma nova coletiva do Cuca hoje e do Pérez, às 4h30, tá? E até sei o que eles vão falar, depois eu te conto, se me cobra se não vai ser assim. Tá. E aí eu fui tentar entender como é que o Santos estava digerindo uma paulada tão forte no momento em que o Pérez é alvo de um processo de impeachment e aquelas palavras desmontavam tudo o que o Pérez vinha dizendo. O Pérez havia dito, antes do jogo começar, que ia até as últimas consequências à Corte Arbitral do Esporte, à FIFA e tudo mais. Pois bem, o Santos sabia, antes da punição efetivada ontem, que o Santos havia cometido um erro. Tanto sabia, Bruno, que ontem à tarde o Felipe Nóbrega, responsável pelo registro de jogadores no Santos há 6 anos, havia sido mandado embora. E o Sérgio Dimas, que hoje é gerente de logística do Santos e já havia sido gerente do Santos lá atrás, também está bastante ameaçado. Não foi mandado embora, mas há uma lupa enorme sobre o trabalho dele. O Sérgio Dimas é o mesmo que já havia sido demitido depois de não inscrever, de perder o prazo de inscrições do Santos para a Libertadores. Sim. Houve até uma polêmica toda, porque o grupo gostava muito dele e o Modesto demitiu. Isso não foi ano passado? Foi ano passado. Ele foi para o Red Bull e o presidente Pérez o contratou. Então, assim, o Santos se equivocou, Bruno. Por que o Felipe Nóbrega foi demitido? Porque depois do episódio todo, telefonaram pro Felipe. Felipe, você fez a consulta para a Conmebol? Isso, palavras do Santos, tá? O Felipe falou assim, esqueci de mandar o e-mail. Como é que era o procedimento? O Felipe, como responsável... Sim, porque eu lembro que a gente contou aqui que no ano passado o Santos tinha essa dúvida e o Santos mandou um e-mail. Sim. Ele já estava lá. Há 6 anos. Esse é o processo, Bruno. Não é através de fax, é através de um e-mail. E aí o Conmebol responde a consulta através de um e-mail. E ano passado, quando o Santos utilizou e fez esse procedimento, foi ele que fez. Foi ele. Por que não fez esse ano? Então, é aí que tá. É aí que, talvez por uma teoria da conspiração, talvez por conta do momento político, existe uma suspeita dentro da diretoria do Santos de que o caso Sanches possa ter a ver com a oposição, que trabalha pelo impeachment. Não é a minha posição, eu acho que pode ser uma grande teoria da conspiração, mas gente muito próxima ao Pérez imagina que as pessoas que têm investido pesado, até com dinheiro, com bastante dinheiro, para que o Pérez sofra o impeachment, podem estar por trás. Porque a indignação que você teve foi a mesma do pessoal da situação. Mas como assim? O cara que está há 6 anos fazendo isso, como é que ele esqueceu dessa vez? Tem mais. Por conta do episódio o Temuco havia sido punido recentemente. Ele falou que esqueceu? Esqueceu. Ele falou que esqueceu de mandar um e-mail e a partir daí, com o esquecimento, ele acabou sendo demitido. Olha a cara do Rômulo. O que foi, Rômulo? Não, porque eu não fico nem um pouco surpreso também se haja, não estou falando nem especificamente do Santos, mas que haja oposições que são capazes de tudo, inclusive de acarretar uma eliminação do clube, se isso pode prejudicar a Só para acrescentar em adversária. cima dessa suspeita, que pode ser uma teoria da conspiração. O Santos não consegue entender como um funcionário que há 6 anos cuida disso esqueceu dessa vez. Na segunda-feira, véspera do jogo contra o Independente, o jogo foi na Argentina. Na segunda-feira, um grupo de pessoas do Santos procurou o Sérgio Dimas, que é o gerente de logística, para... Sérgio, você viu que acabou de explodir uma polêmica lá com o Temuco foi eliminado, foi desclassificado da Sul-Americana por conta de uma irregularidade. Está tudo conferido, nossos jogadores estão ok. Palavras também do Santos. O Sérgio Dimas teria respondido, está tudo ok, fiquem tranquilos. Pois bem, no dia seguinte explode a bomba. E aí, só para completar toda essa confusão, de acordo com pessoas ligadas ao Pérez, na terça-feira, um dos opositores contava, para quem quisesse ouvir, que uma bomba explodiria com a realização do jogo, que estava por explodir uma grande bomba.
E aí, para fechar, ontem à noite surgiu uma notícia de que a imprensa argentina está dizendo que um jornalista brasileiro que informou aos argentinos sobre a Saiu no sobre a Léo irregularidade. isso, Sobre a eu vi irregularidade. isso aí. Então, Bruno, diante de todos esses pequenos detalhezinhos, a diretoria do Santos cogita a possibilidade de ser alvo de uma manobra da oposição. Aí, Bruno, se aconteceu isso, pelo amor de Deus, aí é o caso de... Aí o ser humano definitivamente não deu certo. O Santos está rastreando. Mas são casos quem que já são aconteceram, hein? esses jornalistas, né? Quem foram os jornalistas brasileiros? Foram que 6 cobriram? jornalistas brasileiros que foram à Argentina para fazer a cobertura do... Essa é pequena. E o Santos está trabalhando, está investigando cada um dos 6. Já houve em clube brasileiro uma situação semelhante da oposição agir dessa forma, como Não, a vocês gente citaram, está cansado de ver predatório? oposição predatória. Mas, Exatamente. Assim, a ponto de Dizem, sabotar uma... sabotar. Já o houve time numa sabotagem? competição. Dizem que nos 22 anos que o Corinthians não era campeão, cada vez que o Vadielu estava perto de ser campeão, o Vicente Matheus chegava a dar incentivo para o adversário. Nossa Senhora. E Verdade, no professor. contrário, não sei se é verdade, mas isso, a turma da parte política do Vadi falava isso. Não duvido que isso aconteça Eu não em duvido, clube não, viu? nenhum, Nenhum. com ninguém, com É nenhum tudo tão político. podre. Todos eles são capazes disso. É tudo tão Todos podre são que eu não capazes. fico surpreso, não. Esse nível de sabotagem. Aí sabe o que Sinceramente, acontece? Aí acontece tudo isso e tal, e você vai falar que a Conmebol persegue o brasileiro? Mas a Conmebol é ruim demais. Também persegue. Além de mal intencionada, ela é ruim. Mas quer dizer, mas se dentro do próprio clube você está se sabotando, ou pelo menos É o que a gente vacilando, fala. A gente tenta se colocar numa superioridade moral em relação à Conmebol, que a gente não tem no futebol Isso, brasileiro. né? é isso aí. Porque a Conmebol tá e o tudo futebol podre. brasileiro estão no mesmo pacote. São estão na mesma espelhos, coisa. são espelhos, pelo amor de Ontem, Deus. Bruno, quando eu disse que Isso. o Santos merecia punição, é porque eu não tinha essa confirmação de que alguém seria demitido, mas todos os elementos me levavam a acreditar que o Santos falhou na verificação da situação dos seus jogadores, Bruno. Da série Fogo Amigo, o rebaixamento da Portuguesa não teve Fogo Amigo? Então. É uma história que ainda não tem fim. Há quem garanta que houve pessoas na Portuguesa que se beneficiaram Sim. financeiramente, isso a gente não consegue checar. Houve pessoas que atribuem a um clube ou outro do Rio, ou a Fluminense ou a Flamengo, um benefício, mas infelizmente, professor, já conversei com o Ministério Público, já conversei com pessoas envolvidas, não consegui chegar a conclusão nenhuma. E depois, ô, Léo, a entrevista do Cuca, pelo que eu vi ali, a torcida está toda do lado dele. Sim. Pelo que aconteceu ali nessa cena que a gente está vendo, mas principalmente também pela declaração. Mas é bom depois. pro clube? Então, como é que se for fica a desse situação jeito? dele? Daqui a pouco vai ter uma coletiva, acho que, assim, não imagino que vai ser algo negativo para o Cuca. Eu acho que vai ser uma tentativa por parte do presidente de mostrar que entende, que está do lado, que está junto e que... Não sei se vai admitir o erro, né? Acho que a partir do momento que tem gente demitida, você precisa admitir o erro também, né? Se não, senão você vai demitir por quê? Fica estranho, né? A menos que seja para anunciar a saída do Cuca, aí não acho que teria o caso de fazer os dois juntos, a estratégia do Santos era para tentar diminuir um pouquinho desse impacto da repercussão negativa, porque é assim, o que o Cuca falou, ele está coberto de razão. Só não sei se ajuda a instituição. Se não era o caso de fazer isso a portas fechadas, Mas ele uma tem, lavagem de roupa ele tem suja. status para fazer isso. Tá bom, tem mas tamanho, Ele tem independência, tem tamanho para falar Não tenho a menor isso. dúvida. Sinceramente. E a partir ele do não é um momento... cara que acabou de ser analista de desempenho, assumiu o time, não tenho a menor e ficou dúvida. 3 meses como interino. Não tenho a menor dúvida. E é possível que quando ele cobre isso publicamente, as providências sejam tomadas de maneira mais rápida. Mas talvez, para a instituição, fosse melhor que isso fosse tratado internamente. Sim, mas o que está aí previsto... ele ganha a torcida, né, Nicola? Mas entre ganhar torcida e... Bom, tudo bem. Eu acho que ficou tão escancarado que tem que ser meio com tratamento de choque. Pode ser. O cara, se ele tem independência e status para isso, ele tem que manifestar isso. Não pode ser uma decisão interna. A estratégia do Santos para essa coletiva, Bruno, o Pérez vai tentar comprar o discurso do Cuca, vai dizer que o Cuca está coberto de razão e de que ele, presidente, quer uma profissionalização total do clube, mas que pessoas dentro da instituição trabalham contra e dificultam, por exemplo, a demissão de pessoas que estão há bastante tempo lá e que impedem esse profissionalismo. Então, esse deve ser o caminho que o Pérez vai adotar na entrevista coletiva. O Cuca foi muito prudente enquanto o resultado em campo não tinha sido definido. Ele fala, não, isso é coisa da diretoria do jurídico. No momento em que se definiu, eu acho que ele se colocou mais ou menos como aquele cara que vem de fora e muda a estrutura, sabe? Como
o Vanderlei Luxemburgo fez ali no Rio, o próprio Muricy tentou fazer e até começou no Flamengo, o Ronaldo, o fenômeno no Corinthians. Aqueles filmes americanos, chega o reitor para tomar. Eu acho que ele tem essa estatura. Tá uma desgraça. Sim. Ele tem essa Chega com estatura. autoridade, ele tem autoridade para isso. Eu Curso de criticaria férias, se ele curso de ficasse. férias. Exatamente, eu criticaria se ele ficasse em silêncio agora. Claro. É o Pô, mas ele toque tem esse positivo, status, tem que né? usar agora. É o momento, ele construiu para isso. Mas que ser, pô. você entende que o momento Seria político... opção. Mas você entende que o momento político pode fazer com que essa declaração seja tudo que a oposição precisa? Ele tem que se manifestar. O silêncio dele, para mim, seria Cuca- ainda o Cuca mais. não pode pensar em fazer política, cara. Não, sim, Léo. Eu nem Até porque, eu acho que o Cuca tá errado. Eu não acho que a maneira que foi certa foi o seguinte, não foi só espalhando toda a confusão e tal, ele estava se colocando à disposição. Exato. Gente, ó, eu tenho experiência para isso. E vocês o vão que me o Santos ouvir. precisa é disso, de uma Precisa figura disso, independente. claro. Se a gente está cobrando que quem está ali no comando do Santos, por mais que agora o Nicola traz essa informação, que a pessoa estava há 6 anos, havia 6 anos que estava lá nesse cargo, e não está mais. É uma certa experiência, mas me parece algo muito amador. O Bruno, mas então, é que você tem assim, que ouvir quem tem a que experiência. assim, que o Cuca tem. caminho que o Santos tomava diante do público era até a entrevista do Cuca. Sim. O Santos tentava se passar por vítima da Conmebol. Sim, A partir do momento em que o Cuca vem a público, exato. essa história de vítima acaba, Bruno. Acaba. O Santos não pode continuar com um discurso de vítima a partir do momento em que o Cuca esclarece a situação. Mas já E tá eu só- claro pra todo e eu mundo só que ele não é vítima, E eu né, só cara? consegui descobrir que houve uma demissão, ou seja, uma confissão de culpa do Santos a partir da entrevista, A do, entrevista Cuca. do Cuca. É possível que se o Cuca não tivesse dado essa entrevista, talvez essa demissão tivesse sido até camuflada. E são coisas que acontecem. Mas A esse gente é uma não passagem que tem contato. falado disso, né? Que o Santos vacilou. Mas mas é isso, ele tem tamanho pra falar. Tem, Ele tem que falar. fazer isso. Até porque se ele ficar quieto, a gente ia falar, caramba, e o Cuca aceita desse jeito? Não, aí não, ia falar, nossa, então ele tá lá só pelo salário mesmo, né? Só pelo dinheiro. É. Se ele não usa o status dele para buscar alguma coisa diferente, de mudança, é só dinheiro, então? Tem que fazer isso mesmo. Eu tem só não que concordo que encarar. o Santos não seja vítima. Ele não é só vítima, mas ele é também vítima de uma situação. Sim, sim. Porque se a Conmebol se tivesse um cara dentro da Conmebol que fizesse o que o Cuca está fazendo dentro do Santos, você resolveu os dois lados dessa questão. Ali não tem autocrítica. Não, e é obrigação. Então o clube é A que Conmebol vai- tinha obrigação de ter um cara lá, vai começar o jogo, o delegado tinha obrigação. Existe um delegado que vai lá e dá ok pro Celso, pro Rômulo, pro Léo, pro Bruno. Esse delegado ele tem que ter uma autonomia e uma Mas esse cara não capacidade pode. tal para que automaticamente, quando ele autorize cada um dos caras, acabou a história. Não tem recurso, não tem nada. O que mostra que esse delegado não serve para nada, o Como Comete não fizeram- serve para nada e tudo Como mais. fizeram com a Chapecoense. Não pode jogar e isso. Aqui ninguém discutiu, porque qual foi a nossa posição? Cara, se chegaram lá, avisaram que não podia pôr e o clube bancou, tá errado e acabou. O papel do delegado é o seguinte, ó, esse cara não pode jogar. Ah, não, mas vai vai jogar. jogar. mano. Vai, Mas então tá bom. Não, só Então, ver a avisando, atitude- assina aqui que você foi... ó, O Cruzeiro esse ano, pô. noticiado. Cruzeiro. notificado. O campeonato de escola tem o mesário. Foi Não tem um compreensível. mesário aí, que chama o mesário aí. Mesário. Não é? O mesário do campeonato de escola. Vê lá com o mesário você tem condição de jogar. Não, o certo, assim, com essa novidade, dessa Exato. história, teoria da conspiração ou não, mas certo que o Santos inicialmente foi o quê? Ingênuo, inocente, num contexto como é o contexto da Conmebol, Mas pra falar, agir dessa mas forma. pra falar que o Flamengo não pode jogar de vermelho e preto contra o Ah, Cruzeiro. na hora. Aí, na hora. Aí tem viu? um monte. Para botar final em jogo único também, para ficar copiando o europeu no que é fácil, né? Exato. Na maquiagem. Não pode aí ser ingênuo. aparece... Se tem uma competição que a organizadora, ela de ofício, antes da manifestação independente, já informa a situação e que está apurando, é porque você pode ser tudo, menos inocente num contexto desse. Né? O professor falou do mesário e o mesário só aceitava RG original. E claro. com a Xerox do RG? Não, sem chance. Não aceitava. Aí guardava aquele RG com medo de perder, porque era original, não é, Romulo? Quem tá aí com a carteirinha 11 da anos de escola, que você idade. podia botar a Não. foto do outro? Aí é com aquele RG original de casa, assim, falava, caramba, guardava aquilo ali como se fosse a vida. Porque se chegasse ali com RG com a Xerox, não jogava. Uma Agora vez o Cuca queriam, ficou- queriam botar eu para jogar no gol no lugar de um japonês, eu falei, eu não vou fazer isso. Lá do japonês. O cara era japonês na RG, eu falei, não dá. Não Qual vai que é o nome passar. do professor? Nishimura. Eu não quero. O time lá Eu da, jogo na minha classe mesmo que eu tenho direito. da faculdade de eu não jornalismo, entro, lá, o Alambique, lá na PUC Minas, né? Minas, né? Teve um jogador que não pôde, aí colocamos outro. Aí esse outro começou a se chamar de sósia. Só pra... Ganhou até a camisa, sósia. Lembra que o seu time em competições... Trambiqueira. Fez isso, o Alambique. O Alambique fez trambique.
Mas nunca ganhou nada, ficou em terceiro no máximo. Mas não Mas interessa. teve a irregularidade. Parece que não teve fair Só play. que não tinha Comembol para agir. Vou recorrer ao TAS. Vamos recorrer. Eram legais esses nomes de campeonato de colégio, né? Alambique, Nós Travamos. Nós Travamos. Tremendo. Aliás, não Mas- sei se já foi anunciado o Paulo Calçade, técnico da equipe feminina dos Teve um canais treino ESPN. ontem, não teve? Já treinaram ontem, o Calçade disse que foi muito bom o treino. Quanto foi? Não, quanto foi no placar de treino, Não, não treino importa. Pra não mim importa. importa, senão a gente já solta o corvo no calçado. Treino é treino, jogo é jogo. Vai acompanhar o Calçade, que você sabe, teve aquela participação brilhante lá no Brasílias, né? Foi até série aqui com o nosso grande Marcelo Gomes. Tá pondo seus conhecimentos em prática Teve agora. o amistoso ontem, ESPN SBT. Teve? Ah, é? Mas aí Como é que no foi? masculino. Quanto foi, Josinho? No masculino. Ah, quanto foi? 3-3? Ih, caramba, tá empatando. Preparatório para a 8-3. Copa CS. 8-3. Ah, tá. Não, que eu já tava... 8-3. que eu já tava pensando, tá empatando com o SBT, vai ganhar de quem, velho? O time da SBT é bom. Uma brusqueta no gol. Léo Dias na frente, só A Mara tá agulhando. E fora. a Mara loucaça. A Mara não tá podendo A Mara foi jogar, não. expulsa com 3 minutos de jogo. 8-3 foi. Só se e o Cuca, né, que foi toda a novela. Ah, pra onde vai o Cuca? Quem ele vai assumir? Não, vou pra Rússia. Vou comentar choques. Ele assume o Santos nessa zona que tá o E aí, Santos. Bruno, teve até Meu quem, Deus. quem suspeitasse Separando o torcedor que do o guarda. que o Cuca foi tão enfático na coletiva para cavar uma demissão e ficar com o valor da multa. Não há multa rescisória Isso. no contrato do Não clube. tem. Aí também Não é há. sacanagem. Também é demais, pô. Nossa senhora. não pode confiar em mais ninguém é só pra mesmo. esclarecer. Acaba tudo. Se É for só pra isso, esclarecer. acabou. Nem existe Não há isso, multa cara. rescisória no Pelo amor de contrato do Cuca. Então o Cuca certamente não fez isso. Então, olha, às 4h30 tem a entrevista coletiva do Pérez, o presidente do Santos, com o Cuca. O Santista pode fazer o seguinte, claro, vai continuar ligado aqui na ESPN, no Hot ESPN, que a gente vai repercutir também. Mas se você, de repente, vai sair e não vai poder ficar ligado, baixa lá o ESPN App. E aí favorita o Santos, que assim que tiver novidade vai aparecer lá para você. Como tem aqui, ó, por exemplo, eu já favoritei o Santos. Tem aqui, ó, Fábio Luciano analisa a invasão da torcida no Pacaembu. Os torcedores também no Independente falando do Sanches. Queda na Libertadores deixa o presidente, ó, tá tudo aqui, ó. Deixa o presidente do Santos ainda mais fragilizado no clube. Então é só baixar o ESPN App, porque tem as informações. Ó, a NBA também aqui, Rômulo, ó. Aí em breve, Top hein? 100 enterradas. Olha que legal. Em breve a nova temporada. Muito bem. E tem também, sabe o que aqui? A belíssima vitória do Grêmio ontem. Sim, incrível, como a gente já destacou, mas vamos falar mais. O Renato, por exemplo, adivinha, roubou a cena depois da partida. Não tem jogo fácil, foi dureza. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Acima de tudo também foi, além da garra dos jogadores, a ambição do próprio treinador, né? Eles vão vir fechados, eles vão sofrer, porque nós vamos amassar eles lá no campo deles. E aconteceu isso. Eles vieram para jogar numa bola parada, para acharem um gol, como eles acharam, mas não adiantou. A gente faz tudo que a gente pode fora do campo. E eu, no momento que terminou a preleção, falei para o meu grupo, desde ontem estou tranquilo, confiança total, me orgulho de estar à frente desse grupo aqui. O mês que vem vai fazer 2 anos e vendo o meu time jogando o melhor futebol do Brasil. Eu não falo da boca para fora, meu time joga o melhor futebol do Brasil. Ele recuperou. Eu ainda acho que a gente não tem visto o Grêmio dos melhores momentos do Grêmio. O Grêmio. Não é a mesma regularidade O Grêmio, de antes. o Grêmio do patamar reta final da última Libertadores, Sim. final da última Libertadores, acho que não. Mas é isso, quando você não está nesse patamar, você tem que ter outros valores e que esse time tem, né? Tem uma capacidade de acreditar no objetivo, de manter o foco, de não se desesperar. A situação ontem, assim, é aquela história, o gol no começo dá a impressão de que vai ser fácil. Aí, em 2 erros seguidos, né, o do Jailson e o do Jeromel, acaba saindo o gol de empate, e aí todo o planejamento do Estudiantes, que já tinha ido para o espaço, porque não ia dar para segurar 1-0 que ia ser eliminado, volta a ser o mesmo de antes. Mas ele, de fato, o Renato tem o dedo dele, quando ele saca o Ramiro, Sim. a entrada do Alisson, já muda a cara do time para o segundo tempo. A própria escolha do Jael, o Jael dá uma linda assistência pro gol do Everton Cebolinha, né? Que continua Perde um jogando gol demais. também, Léo. Ah, tudo bem, mas o Jael não é. Se o Jael fosse Ah, uma mas- maravilha, mas ele, tudo bem, a poxa. gente destacaria mais. Mas ele faz mais que o André. Faz mais. Embora o André tenha até convertido a última O penalidade. Jair Viu, também hein? bateu pênalti, né? Jair também. Também converteu. bateu. Então acho que o mérito é esse, assim. Acho que não é o melhor momento de futebol do Grêmio. Mas às vezes é isso, a Libertadores, às vezes, mesmo assim, o Grêmio teve 81% de posse de bola, amassou o Estudiantes até o final, continuou criando oportunidades.
E no final das contas, acho que foi recompensado por essa firmeza de intenção aí até o final. E nos pênaltis teve a tranquilidade. Aí o momento psicológico é todo a seu favor também. Aí você faz um gol aos 47 ali. Aí é muito difícil perder. Tem um número muito maluco, Bruno. O Maicon acertou mais passes do que todo o time do Estudiantes. Sério? Um jogador sozinho do Grêmio acertou mais passes do que todo o adversário. Isso reflete a superioridade do Grêmio, mas foi uma superioridade que não se transformou em chances reais. Não é que a gente tinha a impressão de que o gol estava maduro e era questão de tempo. Conforme o segundo tempo ia passando, com as mexidas do Renato, eu me perguntava, nossa, mas o Grêmio vai cair mesmo. Nossa, o Grêmio vai ser eliminado mesmo. Por um Estudiantes que na fase de grupos era bem fraquinho, mas que melhorou bem a partir das contratações. É um Estudiantes melhor, é de fato outro time. É um time que conseguiu se aproveitar dos vacilos do Grêmio. O Grêmio já não é mais espetacular como era, a ausência do Arthur interfere, a queda de produção do Ramiro acho que contribui. A lateral direita é um problema. Assim, dá uma e a centroavância agora, também. hein, professor? Agora pra pegar agora vai jogar contra o Tucumã. E quando você... Mas todo mundo queria jogar com o Tucumã agora nessa fase? Eu gostaria de jogar com o Tucumã já na outra fase. Não, mas é melhor agora, professor. Melhor agora. Já passou, agora melhor. Quase não sei, o Grêmio Você prefere o Palmeiras ou o Tucumã? É bom respeitar o time que eliminou o Atlético Nacional. O Grêmio tirou um peso das costas, né? Eu tava pensando quando o jogo estava acabando, antes daquela cobrança de falta, eu pensei, até à luz do que a gente falou ontem, lembra que a gente fez o debate, se o Grêmio caísse fora, era o fim do ano para o Grêmio. Sim. Eu pensei, puxa vida, a gente vai ter que fazer uma avaliação positiva, mesmo com derrota. Que não é uma coisa fácil, né? Mas mesmo se o Grêmio perdesse, o Grêmio caiu jogando, o Grêmio caiu tentando, com o seu técnico participando do jogo, as 3 alterações são para frente, e o time respondia nesse sentido. Agora, depois que tomou o gol de empate na dupla falha individual, parece que o Grêmio não achava posição para chute. Não, o jogo era uma pressão, mas era uma pressão sem a melhor posição para chute. E o gol acaba premiando todo o trabalho que o Renato falou, o trabalho que já vem, né? De mais de 1 ano, 2 anos já deu, Renato, não? Vai fazer em setembro. Vai fazer agora. 2016, né? Quer dizer, é fruto desse trabalho também. Esse toque do Jael aí... Como diz aquele livro, a bola não entra por acaso, né? Não. Entra porque é produto de todo esse tempo, todo esse trabalho. A filosofia do Renato é muito agradável, mesmo que o time não esteja mostrando nesse momento o melhor futebol que ele fala, mas é um time que busca esse melhor futebol. É um técnico inconformado, de um time inconformado, né? Ver jogos do Grêmio dá gosto por isso, porque até o fim você vê que tem jogo ali. Sim. E não é só na base, coisa até o final. Não é só na base do velho pelear. Você tem um cara como o Everton, que é uma chave hoje, para mim é o melhor jogador em atividade no país. O que o Everton representa hoje para o Grêmio, né? Mesmo num dia em que o Jeromel não estava muito bem, o Kahneman compensou. Que o Kahneman jogou ontem. O Jeromel não é daquilo, né? Não é. Já tinha falhado naquele jogo com o São Paulo, é verdade. Mas assim, conta nos aquela bola dedos estava no as pé falhas. dele. Porque é quase 100%, né? Mas eu acho que uma eventual eliminação ia comprometer a temporada, mesmo com toda essa atmosfera, pela natural obsessão do Grêmio pela competição, né? Toda a atmosfera, tudo a que foi criado em torno, uma frustração seria gigantesca. Eu acho que comprometer. E flertou com isso, só que foi de um extremo a outro. Conseguiu um empate novamente, né? O Alisson que entra no lugar do Ramiro na volta para o segundo tempo, faz o gol e a frieza. E é impressionante a personalidade do Jael. Incrível, o Jael está com uma personalidade incrível, né? Para buscar um jogo mais sofisticado que eu nunca imaginaria em outras circunstâncias. No final o André ainda foi quem fez o desfecho, então... Frieza do André, hein? A frieza incrível também. Com a frieza do André. Né? O time eu arrisco dizer, eu não sei porque essas coisas é muito difícil, mas talvez o Grêmio, se não fizesse o gol, ele sairia de campo compreendido pela torcida. Não sei se aplaudido. Aplaudido talvez o choque fosse muito compreendido, mas sim, compreendido. Pela dedicação, pelo domínio, pela intensidade. Vamos conversar com um desses caras, então? Bora. Porque esse cara tem sido importante, claro, no time do Grêmio, ainda deve estar aí entusiasmado com a classificação depois de uma noite tão intensa, e o Mendel acompanhou de perto e está lá com o Cortez, então, para conversar com a gente. Tudo bem com vocês dois aí? Um abração. Tudo bem, Bruno, todo mundo do estúdio, todo mundo que acompanha o bate-bola. Tô empolgado com essa classificação que demorou muito para dormir, né? Não, é verdade. Tudo bem, Bruno? Mandar um abraço para todo mundo do estúdio aí.
Fui dormir ontem às 5 horas da manhã, naquela adrenalina do jogo, aquela emoção, e graças ao bom Deus conseguimos nosso objetivo, que era a classificação. É uma classificação com cara de Libertadores, um jogo que o Grêmio conseguiu o gol, mas logo tomou empate, e aí gol da vitória aos 47 do segundo tempo, é aquele espírito de luta, de garra, até o fim tão importante uma competição como essa. Foi uma classificação do estilo do Grêmio, estilo copeiro, estilo de Libertadores da América, de garra, de vontade. E a nossa equipe estava todo mundo ciente que não tinha uma outra situação a não ser a classificação, a não ser a vitória. E graças a Deus conseguimos concretizar isso. A gente conversava aqui, depois do jogo na entrevista coletiva, o Renato falou, falando do André, né, o Maicon falou desse último pênalti que o André bateu e da personalidade, da importância do grupo. Ele até se emocionou um pouco falando desse momento. O André de algumas formas, criticado pela torcida e começando na reserva, foi lá, bateu o último pênalti, mostra esse grupo do Grêmio, essa união do grupo que é tão importante. Cara, o nosso grupo é um grupo muito fechado, nosso ambiente é um ambiente maravilhoso, onde que todo mundo se dá super bem, onde que todo mundo está brigando, uma briga sadia por posição, tanto a minha, tem o Marcelo Oliveira, o Jael, tem o André e várias outras. Isso mostra a força do nosso grupo, mostra que a hora que o Renato precisa, está todo mundo pronto. Você viu ontem o Alisson entrou, nos ajudou, o André pôde bater o último pênalti, mostra a força do nosso grupo, o desejo de querer vencer, a união, que está cada vez mais fortalecendo o nosso grupo. O grupo unido, eu vou pedir ver se o Felipe pode mostrar. Olha quem está acompanhando a entrevista aqui, ó. O Cortez dando a entrevista, tá aí o Jael com o chimarrão dele, acompanhando de pertinho a entrevista, vendo se o Cortez dá nenhuma quebrada. Não, fica esperando só uma quebrada minha para espalhar para todo mundo. Tá certo. O Cortez está escutando vocês aí do estúdio, se alguém tiver uma pergunta pro lateral do Grêmio. O Jael tá só na fileira VIP ali, hein? É isso, hein? Tá só num camarote ali assistindo a entrevista. A gente falou do Jael agora há pouco, né? Então, Elogiamos o Jael. ainda bem, né? Se tivesse criticado ele, hein? Não, Nossa senhora. elogiamos. Ia ficar chato, hein? Ainda bem que elogiamos. Nicola falou do gol que ele perdeu. O Jael já me deu muita alegria na portuguesa. Jael o cruel. Jael Cruel na Lusa. É verdade, é verdade. Já é o cruel da portuguesa. Ô, Cortez, é o seguinte, a gente estava vendo aqui o Renato, ele falou assim, avisei os caras que a gente tinha que massacrar, tinha que ir pra cima, tal, e sufocar o time do Estudiantes no final do jogo. E ele faz as mudanças também para ver isso, né? Então o time termina ali com o André, com o Jael, que começou o jogo também, com o PP, com o Alisson, que fez o gol. Como que isso é organizado e programado por vocês? Como é que ele passa isso? Se no final do jogo tiver assim, o esquema vai ser esse, é assim que a gente prevê uma dificuldade se a gente estiver precisando desse resultado. Então, como que isso é passado para os jogadores? Como que isso é planejado? Então, ontem na coletiva ontem quando o Renato reuniu a gente lá na preleção dele, ele passou uma tranquilidade muito grande para o nosso grupo, para os jogadores. Falou que ele estava muito tranquilo, muito confiante. E todo jogador que veste a camisa do Grêmio, tanto titular ou então na reserva, sabe da importância que cada um tem. Porque a gente pode ver a maioria dos jogos nossos, tem jogadores que entram no segundo tempo, que tem nos ajudado. E eu acho que o melhor de tudo isso é a forma que o Renato lidar com os seus jogadores, a forma que ele dá moral para os seus jogadores. O mesmo jogador que está jogando, que está no banco, ele trata da mesma maneira. Isso mostra que a hora que ele precisa, está todo mundo com o sangue nos olhos, com vontade de querer ajudar, de saber que ele é importante também para a nossa equipe. E por isso que a nossa equipe está evoluindo cada vez mais. Sabemos que tem muita coisa ainda para a gente conquistar, mas nós estamos no caminho certo. Mais perguntas aí para o Cortez, quem tem? Vai, Rômulo. Já, olha só, porque geralmente eu faço a última pergunta, né? Quer passar a vez? Não, de forma alguma, tem que aproveitar isso, né? Não é sempre que me dão essa oportunidade. Só naquele bate-bola daquele domingo lá, mas foi outra situação. Tudo bem, Cortez? Não, porque é uma pergunta, eu queria saber, porque eu quero evitar situações de constrangimento primeiro, né? Primeiro, Cortez, você continua casado? Como é que está o seu relacionamento matrimonial? Como é que eu estou? Não entendi, desculpa. Você continua Como é que é? casado? Continua casado, né? Continuo casado e bem casado com uma preta maravilhosa. Ah, que maravilha. Então, e fez sucesso, né? Seu casamento, eu acompanho a sua trajetória também no mundo do amor. Em 2011, você casou em um cenário um pouco diferente. Então, eu já casei, então não vou poder ter essa oportunidade de me imaginar em outro cenário. Mas eu queria que você aconselhasse o pessoal a casar novamente em cadeias, lanchonetes de fast food,
como é que foi aquela história toda e se você aconselha o pessoal a novamente a criar essa aventura de casamentos em lanchonetes. Pode ser uma tendência, hein? O meu conselho que eu tenho para dar, independente aonde a pessoa vai casar, se é na rua, se é na esquina, se é na lanchonete, se é no mercado ou na igreja, tem que ter amor. Isso. Porque sem amor não adianta nada. O que adianta a pessoa não ter amor e casar em castelo, e aí? Acho que o que aconteceu comigo, com a minha esposa, foi uma coisa que ninguém esperava, até surpreendeu tanto eu quanto ela, mas só que importante de tudo isso é que tinha amor, tinha carinho, tinha afeto, e por isso que nós estamos juntos até hoje. Como é amor, ontem a comemoração da classificação do Grêmio, onde que foi a comemoração? Ontem sim, minha esposa falou assim, já tá tudo fechado aqui, vamos comer em algum lugar, vamos pegar alguma coisinha e levar para casa. Aí passamos numa lanchonete aí, pegamos alguma coisa aí e fomos comemorar em casa. Tá vendo? A esfirra. O Brasil precisa de homens Legal. assim. E, Além de tudo, ele vamos. deu uma cutucada no Ronaldo Fenômeno, né? Só Você tem viu? isso que eu ia falar. Foi no... Pô, não, que isso, não fala isso não, por favor, me tira de polêmica. Durou quantas semanas o casamento, Ronaldo? Em Chantilly. Em Chantilly. Foi Esfirra muito melhor que Chantilly. só um modo de dizer. Não, muito melhor. Bruno, só uma situação, o Cortez é um cara, a gente tá brincando, mas é um cara muito família. E tem uma situação bem legal, ele tem 2 filhos, o Pablo e o Noah. E o Noah, o filho mais novo, acabou virando um xodó da torcida. Sim. A gente tem até imagens das fotos que até nas redes sociais acabaram viralizando ele com a camisa do Grêmio. Bem legal, vocês tiram a foto dele e a torcida gosta muito. É uma figura muito simpática, teu filho é carismático, né? Os 2 filhos estão, o Pablo jogando futebol e o Noah também. Só felicidade por ter uma família, você que também tem uma história... lá atrás você não conheceu teu pai, tua mãe morreu, você era muito novo, então você quer montar uma família, investe bastante nisso, né? Com certeza, desde o momento quando eu casei com a minha esposa, eu sempre pensei nisso, ter uma família, ter uma estrutura, ter uma base familiar que é muito importante. Como você falou, como eu perdi meu pai, minha mãe muito cedo, e tive pessoas do bem me ajudando, me apoiando, e sempre falando para mim ser diferente. Poder ter minha família, hoje eu tenho minha família, tenho meus filhos, e como você falou, o mais novo só dá alegria, qualquer foto que eu coloco a camisa do Grêmio, já vira atração na internet, e ele é gaúcho, né, gremista, então a gente fica super, super feliz e continuar focando no meu trabalho, que cada vez que eu faço o meu trabalho com muita excelência, com muita qualidade, eu deixo ele feliz, deixo ele alegre, assim, tirando essa foto, curtindo, então que eu posso continuar dando conta do recado, continuar trabalhando, estou feliz de estar vivendo um bom momento aqui no Grêmio, sempre com humildade, pezinho no chão, sempre trabalhando para sempre conseguir buscar coisas grandes, coisas mais objetivas. A gente viu a foto dele largadão lá na boia ali, na piscina? Sim, aquela foi no Mundial, a minha esposa botou ele na piscina, né, botou uma boiazinha, tava lá curtindo, de boa, nem pensando na vida. Tá fazendo muito sucesso o filho do Cortez, os filhos do Cortez, o mais velho também jogando futebol, e o mais novo essa Sim, mas também a gente tem que entender que também o pai tem que fazer por onde. Porque não adianta o pai quebrar ali e os filhos vão ficar como? Então, graças a Deus, eu estou super bem ali com a equipe do Grêmio, ajudando bastante ali. Então, se eu estou bem, o Cortezinho fica bem também. Tá certo. Tá aí o Cortez Família, Bruno. Obrigado, viu, Cortez, por conversar aí com a gente. Parabéns pela classificação. Já vou aqui até me antecipar o André Plihal, mas já vou convidar o Cortez para vir no Resenha ESPN. Personagem perfeito, hein? sensacional. Sensacional. Não é, professor? Opa! Vai ser um bom convidado, então. Vou ficar super feliz aí pelo convite e poder estar aí com vocês aí nessa resenha boa aí, tá bom? Já tá convidado, então, viu? Obrigado, Cortez, e um abraço para você também, Mendel. Bom trabalho aí para vocês dois. Legal, vou bater um lanche aqui com o Cortez aqui logo mais, um lanchonete aqui para manter a tradição. Tamo junto, grande abraço, Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado, tchau, tchau. Cuidado com o Cortez, que o Mendel acaba casando aí nesse lanche aí. Ele é conquistador. A última pessoa que foi numa lanchonete, né? O Cortez já casou uns 10, né, com essa história aí, pô. Aí, a última que caiu nessa conversa. Vamos ali só tomar um lanche. Só uma coxinha, só um quibe. Tô com uma aliança gigante.
casado há 15 anos. Dentro da esfirra tem uma Toma aliança. espirra. Fica romântica essa, né? Então, um bom lanche pra vocês, tá bom? A gente não vai interromper mais, vai. Falou, meu amigo. Bom casamento, abraço, Mendel. Bom tchau, casamento. tchau, É valeu. isso. Convida, não pode nos figura, hein? convidar. Pode nos convidar. Que pro legal. casamento. Bom, ó, muito bom, hein? Maravilhosa. Maravilhoso. Parece um quibe aqui, ó. Isso aí, ó. É melhor Muito mesmo. bom. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Uma rápida pausa, porque na Não é volta... rápida? Sabe o que a gente tem que falar? Flamengo e Cruzeiro, só isso. Só isso. Não falamos ainda de Flamengo e Cruzeiro. Temos tempo. Hoje Tem. é porque até que hora hoje? Hoje até isso, Obrigado. até às 3h40. Então, olha, tem muito tempo pra gente falar de Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, tem bastante coisa importante pra gente destacar. Tem campinho pro Léo ir lá, tá? Tem vou. Barcos, tem Vitinho e tem muito mais, a gente fala no próximo bloco, tá bom? Não saiam daí. Bebê.